antes que houvesse tempo, antes que o universo se expandisse em silêncio, antes que anjos entoassem louvores e galáxias dançassem em seus eixos, havia apenas Deus. E mesmo assim, mesmo no silêncio absoluto da eternidade não criada, um plano já pulsava no coração do invisível. Não um rascunho, não uma reação ao caos, mas uma decisão perfeita, traçada antes do primeiro haja. Você está prestes a entrar nos bastidores da criação, onde amor, redenção e propósito foram selados. Antes do tempo, imagine um conselho que não se reúne por urgência. Não há pressa, não há tensão, não há problema a ser resolvido, porque não há tempo. Estamos no antes do antes, no momento em que o verbo começar ainda não tinha sido inventado. Só existe Deus, Pai, Filho e Espírito, numa unidade tão completa que nenhuma mente pode decifrar. Mas então, mesmo nessa eternidade perfeita, acontece algo extraordinário. Um acordo, um plano, uma decisão tomada entre o Pai e o Filho, não por necessidade, mas por amor. Um amor que não precisava ser expandido, mas quis. Esse concílio divino não é uma reunião fria, como as que fazemos aqui na Terra. É mais como um transbordar, como quando alguém ama tanto que precisa criar algo só para compartilhar aquele amor. O Pai olha para o Filho com prazer eterno. O Filho responde com entrega absoluta. O Espírito Santo sela essa conexão com fogo e glória. E então surge uma decisão. Vamos criar. Mas criar o quê? Estrelas? Planetas? Leis físicas? Antes de tudo, vamos criar seres à nossa imagem. Seres capazes de amar, de se relacionar, de responder a esse amor. Na nossa lógica, a criação começa com partículas, com elementos químicos, com explosões cósmicas. Mas na lógica divina, a criação começa com propósito, com intenção, com relacionamento. É por isso que o apóstolo João começa seu evangelho assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não começa falando de átomos ou luz. Começa falando de uma pessoa. Porque o universo nasce de um relacionamento, não de um acidente. Significa que fomos pensados antes de sermos criados. Não fomos resultado de improviso. Fomos desejados, projetados, amados, antes mesmo de existir tempo para contar nossa existência. Você consegue imaginar isso? Antes que houvesse um coração humano batendo, já havia um desejo divino de que ele existisse. Antes que o mundo dissesse quem você é, Deus já tinha te chamado pelo nome. Na eternidade passada, sem matéria, sem tempo, sem espaço, aconteceu o concílio mais importante da história. Um plano foi selado. Cristo seria o Cordeiro. A criação viria. A redenção seria necessária. E já estava decidida. O Pai entregaria. O Filho se ofereceria. O Espírito convenceria. E tudo isso seria feito por amor. Muitas pessoas veem Deus como alguém que reage aos erros da humanidade. Adão caiu? Então Deus teve que criar um plano B. Mas esse roteiro é falso. Não é bíblico. Não é divino. Porque Deus não reage. Deus antecipa. Deus ordena. Deus traça antes. O plano da salvação não é emergencial. É original. Apocalipse 13:8 diz algo que muda tudo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Peraí. Como alguém pode ser morto antes do mundo existir? Essa é a linguagem do plano eterno. É como se o céu dissesse: a cruz não foi uma surpresa, foi uma assinatura. A cruz não é um ponto fora da curva. Ela é a curva. Ela é o centro. Quando Deus decidiu criar, ele já sabia que teria que morrer. E mesmo assim, ele criou. Ele criou você, criou o tempo, criou a história com todos os seus capítulos, sabendo que teria que entrar nela como personagem sofredor. Isso é amor. Isso é glória. Isso é o concílio divino que selou tudo antes do tempo começar a contar. O universo que conhecemos não foi feito apenas por poder. Foi feito por graça, por relacionamento, por um plano perfeito firmado na eternidade passada. E nesse plano, você já estava incluído, antes que Adão tocasse no fruto.
antes que Eva ouvisse a serpente, antes que o Éden fosse plantado. O sacrifício de Cristo já estava selado, não no tempo, mas na eternidade, não na reação, mas na vontade, não como um remendo, mas como a essência da criação, porque o Cordeiro não foi improvisado, ele foi escolhido antes da fundação do mundo. Esse é o erro de muitos, achar que Jesus morreu porque pecamos. Mas, e se fosse o contrário? E se nós existimos porque ele decidiu morrer por amor, antes mesmo de nos formar? Essa pergunta muda tudo. Ela desloca a cruz da história para o seu princípio. Imagine alguém que te ama tanto, mas tanto, que antes mesmo de você nascer, ele escolhe sofrer por você. Ele sabe que você vai errar. Sabe que você vai duvidar, cair, se afastar. E mesmo assim ele diz: vale a pena. Mesmo assim eu quero. Mesmo assim eu vou morrer por ela, por ele. Esse é o coração de Deus. Não um juiz de toga preta, mas um cordeiro de joelhos, antes mesmo da queda acontecer. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas. Efésios, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 1 Pedro 1, 19 e 20. Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, que foi conhecido antes da fundação do mundo. A linguagem é clara. Cristo não foi uma solução. Ele é a origem. A maioria das religiões propõe que um ser humano precisa buscar Deus. Mas o cristianismo autêntico diz o oposto. Deus buscou o ser humano antes mesmo dele existir. Cristo não esperou o mundo dar errado. Ele entrou no roteiro desde o começo. Isso significa que a redenção não é uma resposta ao fracasso. É a fundação de toda a esperança. Você já parou para pensar nisso? No centro do Éden havia duas árvores, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Mas, espiritualmente, já havia uma terceira árvore invisível no coração de Deus, a cruz. Enquanto Adão era moldado do pó, o cordeiro já estava entregue. Enquanto o sopro divino enchia seus pulmões, Cristo já havia decidido que em algum momento teria os pulmões vazios no Calvário. Você já sofreu algo que te pegou desprevenido? A dor inesperada parece sempre mais aguda. Mas com Deus, isso nunca acontece. A dor de Cristo na cruz não o pegou de surpresa. Ele a antecipou, aceitou, planejou. E isso não torna o sofrimento menor, torna o amor infinitamente maior. O universo foi feito por meio dele. Tudo existe por ele e para ele. E qual é o centro dessa existência? A cruz. Ela é mais do que um símbolo. É a coluna vertebral da história. É o porquê por trás de todas as galáxias. É o como por trás de toda esperança. A cena no Gólgota foi visível, histórica, brutal. Mas espiritualmente, o sacrifício já estava consumado antes que Roma existisse. Quando Jesus declarou, está consumado, ele não estava apenas encerrando o sofrimento terreno. Ele estava ativando um plano milenar, selado fora do tempo. Sim, Deus é perfeito em sabedoria. Mas mais do que isso, ele é amor. E quando teve que escolher entre justiça e graça, ele escolheu os dois, na cruz. Ali, o amor abraça o julgamento. A justiça se curva diante da misericórdia. E o tempo se curva diante do eterno. O mundo diz, nasça, viva, erre, e talvez Deus te perdoe. O céu diz, eu já morri por você antes mesmo de você nascer. Agora, viva como alguém amado. A cruz não veio depois da criação. A criação veio depois da cruz, porque antes de qualquer estrela brilhar, um cordeiro já havia sido escolhido. Deus não apenas vê o tempo, ele é o Senhor do tempo. E mais do que isso, ele o transcende. Enquanto nós caminhamos dentro da linha dos segundos, tentando entender o que virá depois, Deus já está no fim, no meio e no início, ao mesmo tempo. Para ele, a história não se desenrola. Ela já está diante dele como um pergaminho aberto. É assim que precisamos entender a predestinação. Não como uma roleta divina onde alguns ganham e outros perdem.
não como um decreto arbitrário sem compaixão, mas como o olhar de um pai que já viu o caminho completo e que age com sabedoria eterna para conduzir cada alma com propósito e graça. Porque quando a Bíblia diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, ela não está revelando um favoritismo, ela está revelando um amor que antecede qualquer mérito. E é aqui que tudo começa a mudar. Não fomos escolhidos porque seríamos bons. Fomos escolhidos porque Ele é bom. Essa é a beleza da predestinação. Ela não nasce do comportamento humano, mas da bondade divina. Antes que qualquer coração, Deus já havia selado um plano de redenção e já conhecia pelo nome os que responderiam a esse amor. Isso não é uma sentença, é uma carta de amor. Não é prisão, é convite, porque a sabedoria divina não anula a liberdade. Ela a envolve com misericórdia. A predestinação bíblica não é uma grade, é um abraço. É a certeza de que, mesmo nos nossos piores dias, Deus ainda está trabalhando no plano que traçou para nós, antes do tempo. E esse plano é sempre conduzido por sabedoria. Mas não uma sabedoria lógica, cartesiana, de fórmulas perfeitas. É uma sabedoria relacional, cheia de ternura e glória. Uma sabedoria que olha para o abismo e vê um jardim, que olha para o pecador e vê um filho, que olha para a cruz e vê um trono. É por isso que, ao longo das Escrituras, esse traço de Deus é exaltado não apenas por sua inteligência, mas por sua intencionalidade. Provérbios 8 nos apresenta a sabedoria como uma pessoa, uma figura misteriosa que estava ao lado de Deus quando ele traçava os fundamentos do universo. Ela diz: eu estava com ele como arquiteta e era cada dia as suas delícias. Você consegue imaginar isso? Antes de existir montanhas ou mares, a sabedoria estava dançando com Deus, celebrando o plano da criação como uma melodia já composta. Essa sabedoria não é apenas conhecimento, é celebração, é antecipação, é regozijo. Deus não planejou o universo de forma fria. Ele o compôs como um músico apaixonado, escrevendo cada nota com intenção. E em cada nota, um nome seu. O meu. O de tantos que ele já conhecia, já amava e já chamava, antes que o tempo os alcançasse. Não é por acaso que Paulo, ao escrever a Timóteo, fala sobre a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Sim, você leu certo. Antes do tempo, a graça já estava pronta. Ela não veio depois da queda. Ela não foi acionada por desespero. Ela já estava na estante divina, esperando a hora certa de ser revelada ao mundo. Isso significa que, antes mesmo de você errar, já havia perdão disponível. Antes mesmo de você se sentir perdido, já havia um caminho preparado. Antes mesmo de você procurar sentido, Deus já tinha te incluído na história dele. E ele fez isso não porque você faria tudo certo, mas porque ele escolheu te amar mesmo quando você faria tudo errado. É por isso que o livro de Apocalipse, ao descrever o fim, nos mostra algo surpreendente. Um livro. Não qualquer livro. O livro da vida. E dentro dele, nomes. Nomes escritos antes da fundação do mundo. Nomes que não foram colocados ali por performance, mas por promessa. Nomes que não foram adicionados por conquistas, mas por graça. Isso quebra tudo o que pensamos sobre meritocracia espiritual e revela o que muitos têm medo de aceitar, que Deus é mais íntimo, mais pessoal e mais apaixonado do que conseguimos imaginar. Ele não apenas cria, ele chama, ele acompanha, ele transforma e ele conclui, porque a sabedoria que começou tudo também vai terminar tudo. Não há espaço para acaso na eternidade, mas também não há espaço para desespero. O que há é uma certeza silenciosa e gloriosa. Deus já sabia. Ele já sabia os erros, já sabia os desvios, já sabia os desertos, mas mesmo assim, escolheu caminhar conosco. Ele não desistiu. Ele não redesenhou o plano. Ele não considerou começar de novo, porque o plano era perfeito.
O sacrifício era suficiente, e a graça já estava a caminho. E é por isso que, mesmo quando não entendemos o tempo, podemos confiar no Deus que está acima dele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E quando ele nos escolheu, ele já via tudo. E ainda assim, ele disse: Você é meu, antes de qualquer coroa ser forjada, antes de qualquer império ascender ou cair. Um reino já existia. Não um reino com muros, espadas e impostos, mas um reino invisível, indestrutível, preparado antes da fundação do mundo. Jesus não escondeu isso. Pelo contrário, ele o revelou com clareza desconcertante. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Esse versículo é uma janela. Uma janela para uma realidade mais antiga que a história. Uma realidade que antecede tudo que chamamos de real. O reino de Deus não é uma resposta aos impérios da terra. Ele não foi construído depois da queda, como um castelo de emergência para abrigar os salvos. Ele veio antes do pecado, antes do juízo, antes da cruz. O reino já era promessa, já era destino, já era lar, porque o céu não é um plano de fuga, é o plano original. E quando a Bíblia fala de reino, ela não está falando apenas de um lugar. Está falando de um estado eterno de pertencimento, de um lar onde o rei é pai e o trono é sustentado por graça. Mas quem pertence a esse reino? É aqui que entramos no mistério mais íntimo da eternidade, o livro da vida. Apocalipse 17:8 nos oferece essa revelação quase proibitiva. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Você percebe? Esse livro não é atualizado em tempo real, não é editado à medida que pessoas aceitam Jesus. Ele já estava escrito antes da fundação do mundo, antes da queda, antes da cruz. Mas isso não é determinismo frio, não é um código trancado, é amor registrado. Porque Deus, que está acima do tempo, não escreve nomes à medida que as coisas acontecem. Ele escreve porque já viu tudo. Ele viu quem responderia. Ele viu quem se renderia. E ele escreveu com lágrimas e certeza. Cada nome ali não é uma anotação. É uma celebração antecipada. E quando você entende isso, a vida muda. Você para de lutar para ser salvo. E começa a viver como alguém que foi chamado, conhecido, amado e incluído desde sempre. Isso não te torna passivo, te torna grato. Te faz olhar para o alto e dizer: Senhor, se meu nome está nesse livro, que minha vida esteja nas tuas mãos, porque o reino foi preparado. Mas só entra quem ama o rei. E o rei não força a entrada. Ele convida, ele espera, ele atrai com cordas de amor. O reino não é para quem bate mais forte, mas para quem abre o coração. E sabe o que é mais lindo? Esse reino tem espaço. Espaço para o cansado, para o quebrado, para o frustrado com os reinos da terra, para quem tentou de tudo e descobriu que só há descanso em um trono, o trono do Cordeiro. Mas há algo ainda mais íntimo. O livro da vida não é apenas coletivo. Ele é pessoal. Quando Jesus manda uma carta à igreja de Sardes, ele diz: Ao que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3:5. Isso é íntimo demais para ignorar, porque mostra que cada nome ali tem valor eterno. Não é apenas a humanidade salva. É Maria, é Lucas, é João, é você. Escrito não com tinta, mas com sangue, não em páginas, mas no coração de Deus. E o mais chocante é que esse nome foi escrito antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro. O mundo pode esquecer seu nome, mas o céu não. As pessoas podem te ignorar, mas Deus te escreveu antes do tempo. E Ele não escreve para depois apagar. Ele escreve para proteger, para preservar, para prometer. Porque o reino é preparado, o livro é eterno, e o amor é pessoal. Se você sente que está longe demais, se sente que falhou demais, lembre-se, o reino veio antes da sua falha. E se o seu nome está nesse livro, não há inferno que possa apagar. O tempo para nós é um trilho.
Seguimos por ele, vagão após vagão, dia após dia. O ontem é memória, o agora é tudo o que temos, e o amanhã, um mistério. Mas Deus Ele é não o trilho. viaja nesse trilho. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o eu sou. Não eu fui, nem eu serei. Quando olhamos para a história da redenção sob essa ótica, tudo muda. A cruz não foi um evento em Jerusalém. Foi o centro gravitacional da eternidade. Cristo não morreu naquele tempo. Cristo morreu antes de todos os tempos. E continua sendo o Cordeiro por toda a eternidade. Isso significa que o plano de Deus não está preso a uma cronologia. Ele não depende de sequências. Não está em modo de reação. Ele simplesmente é. E esse ser eterno carrega coerência. Porque o plano de Deus nunca teve falhas, nunca passou por revisões, nunca foi ajustado com base no comportamento humano. Não. O que ele pensou, ele executou. O que ele selou, ele sustentou. O que ele viu, ele preservou. O tempo é uma cortina para nós, mas para Deus é uma janela totalmente aberta. Enquanto tentamos entender o que está acontecendo agora, ele já está no desfecho, já viu sua dor ser transformada, já viu sua oração ser respondida, já viu o que você ainda nem ousou sonhar. Isso não é uma ilusão de controle, é uma declaração de glória, porque em Cristo, passado, presente e futuro se abraçam. Ele é o Deus que esteve com você quando tudo desmoronou. É o Deus que está agora, enquanto você ouve essa mensagem, e é o Deus que já te espera no final com os braços abertos. Essa é a beleza do plano eterno. Não é apenas saber que Deus está no controle, é saber que Deus já venceu. Ele não está tentando salvar o mundo, ele já salvou. Ele não está lutando para te alcançar. Ele já te alcançou na eternidade. E você está apenas caminhando agora pelos corredores do que ele já preparou. É por isso que Paulo escreve aos Romanos com tanta convicção. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Tudo no passado. Mesmo a glorificação, algo que ainda não vimos, mas que para Deus já é. Isso nos tira a ansiedade de performar e nos coloca no lugar certo, o da fé. Porque o plano de Deus não é uma linha de produção, é um poema, é uma canção escrita fora do tempo, mas que ecoa dentro da nossa alma todos os dias. Quando Jesus disse, "Está consumado", ele não estava apenas encerrando um episódio. Ele estava revelando que o plano inteiro já estava completo. Não faltava mais nada, não precisava de acréscimos. Tudo o que era necessário para nos reconciliar com Deus já havia sido feito. E, agora, cabe a nós viver como quem entende isso, como quem sabe que sua vida não está à deriva, que seu nome não está em risco, que o reino não é um talvez, é uma certeza. A única coisa que resta é se render, não à culpa, mas à graça, não ao medo, mas ao amor eterno que te conheceu antes de você saber o que era amar. O plano de Deus é atemporal, mas também é pessoal. Ele traçou antes do tempo, mas pensava em você. Ele decidiu antes da criação, mas te viu com olhos de pai. E agora, ele chama você para entrar nesse plano, para caminhar com ele em algo que não começou hoje, mas que foi escrito desde sempre, com propósito, glória e redenção. Antes que você respirasse, Deus já tinha decidido te amar para sempre.